Tá, boa tarde. Voltando à gravação. Como eu estava falando muito baixo, eu vou tentar retomar e fazer uma revisão de tudo que eu estava falando. Então, a gente está fazendo tentando fazer um fichamento e uma apresentação do livro Diplomacia do Brasil de Tordesilhas aos nossos dias, de José Viegas Filho. Tá? Aqui está a capa do nosso livro. Aqui está a capa do nosso livro, ok? Então, na página está o fichamento através da linha do tempo. Então, gente, vamos falar de cada parte especificamente. 1494 foi o Tratado de Tordesilhas. Esse Salvador e Recife aqui entrou, mas não é isso aqui, não está aqui não. Tratado de Tordesilhas, que era o quê? 370 léguas a oeste de Cabo Verde. O Brasil não tinha fronteira. A fronteira do Brasil era isso. Era o meridiano que passava em 370 léguas oeste de Cabo Verde. Não tem ali das capitanias hereditárias, nos livros de história, que vê aquele pedacinho, era só aquilo ali que era o Brasil, e ele foi se interiorizando, tá? Isso é por causa do idioma. Uma coisa importante também, na região norte do Brasil, foi através do rio Amazonas, e os índios iam se dizendo brasileiros, e o rio Amazonas era muito grande, então a Amazônia, enfim. E o Brasil foi se interiorizando. Em 1400, então a gente volta para 1494, foi o Tratado de Tordesilhas. Em 1500, o Brasil já sabe, o Brasil foi descoberto, vieram aqui, já sabia que tinha terra aqui, eles vieram aqui para quê? Para ficar bandeira portuguesa, tá bom? 1530, começou a invasão dos piratas. No século XV e no século XVI, foram a invasão dos piratas. Vieram primeiro os piratas ingleses, depois os piratas franceses. Não vou muito me deter nessa questão dos piratas, mas todo mundo sabe, e os holandeses também, 1630, também vieram para o Brasil também. Fundaram cidades, do Rio de Janeiro foram expulsos, né, isso, os franceses, mas os ingleses montaram cestanias, né, benfeitorias no norte do país, cidade também de Olinda, Pernambuco, com os holandeses. Então, Olinda e Recife, a gente tem essa parte. 1640 foi o fim da União Ibérica. E antes de 1640, o que acontecia? Eles se interiorizavam, né? A questão, não tinha União Ibérica. Com a União Ibérica, tudo passou a ser da Espanha e de Portugal. Então, os brasileiros foram se interiorizando. 1750, Alexandre de Gusmão, um personagem importante dessa época, né, formulou o Tratado de Tordesilhas, onde ele colocou a Amazônia, colocou também o Mato Grosso do Sul e até a região sul. Mas a única região que deu assim, mais problema de ser fixada foi a região ali do Rio do Plata. Por quê? Porque os espanhóis, eles não se interessavam pelo interior da América Latina. Eles se interiorizavam, mas para fazer exploração de exploração mineral, né, de minérios nos Andes, porque vinham pelo Pacífico. Eles só se interessavam, se tiveram interesse, pela bacia do Rio do Plata. E a gente vai seguir agora para o próximo slide. 1600, ainda falando de 1750, né, veio logo 1761, parece que o rei morreu, então veio logo uma mudança de planos, tá? E o Tratado de Madrid foi cancelado, foi anulado pelo Tratado de Santo Ildefonso em 1761. E não, desculpa, isso aqui não foi Tratado de Santo Ildefonso, não. Acho que não dá para mudar. Aqui foi 1761, ele foi anulado pelo Tratado do...
e o Pardo, que anulou o Tratado de Madrid. Agora, o Tratado de Santo Ildefonso foi em 1777, pedindo para devolver 7 povos das missões para a Espanha, que isso aqui se tratava da região do oeste do Rio Grande do Sul, tá? 1808 veio a vinda da família real. Aí foi uma mudança de página na história do Brasil, que acabou a era colonial, entrou definitivamente num surto. O autor fala de um surto de desenvolvimento econômico, político, social. O Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido e o rei passou a despachar daqui. Em 1814, com a expulsão de Napoleão, os navios, uma tropa britânica, veio buscar o rei para reconduzir, mas ele ainda não foi. Ele só vai em 1821. Em 1821, começam a excitação de Dom Pedro, né? Primeiro ele queria ir para Portugal junto com o pai, né? Pediu, implorou para ir. Depois teve o dia do fico, no 9 de janeiro, 6 meses depois teve o dia do fico, aquela coisa toda. E no final, ele, com a ajuda de José Bonifácio, em 1822, ele proclama a independência, tá? Ele proclama a independência e segue. Portugal ainda manda tropas, né? 17 mil homens e tudo, que ficaram na região do Nordeste. Mas não houve, enfim. O primeiro país a reconhecer a nossa independência foi os Estados Unidos. Em 1831, Dom Pedro I abdica, né, e começa o período regencial, na qual deixa seu filho menor. Então, não vamos falar de cada detalhe, mas em 1850, havia o que havia no Brasil? Né? A questão da escravidão. A questão da escravidão, quando o Brasil foi descoberto, 100 anos depois, eles já conseguiam já trouxeram 1 milhão de escravos, né? E nessa conta toda, Portugal foi o país que a Inglaterra lutava contra a escravidão. Ela lutava contra a escravidão, ela queria que acabasse a escravidão, tá? Mas havia até lei para inglês ver. Fazia lei, mas ninguém respeitava a lei, tá? Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz declara guerra. Em 1850, foi declarada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, tá? Aí veio a questão, e uma outra questão que aconteceu em 1850 foi a questão do Rio do Prata, que Rosa declara guerra e é derrotada em 1852 em Montes Caseiros. A gente ainda vai ter que parar, tem um capítulo mesmo falando de Guerra do Paraguai, tá? 1861-62 foi a questão Christie. 1864 foi a Guerra do Paraguai. Tá? Em 1888 foi a abolição, em 1889 foi a proclamação da República e inicia uma nova era, né, na história do Brasil. Vamos pulando. Aqui, como que eu já falei, é a bacia, né, do nosso amado Rio da Prata, tá? E os seus afluentes, Rio Iguaçu faz parte, é afluente da bacia do Rio do Plata, Rio Tietê, Rio Paranaíba, Rio Paraná, então. E a gente vamos seguir. É uma região muito rica, né? E muito turbulenta para o país, tá? Tem aqui o Rio, tá vendo? Aqui é uma foto. São regiões ricas administrativamente, são regiões bonitas, tá? São regiões desenvolvidas. E tá aqui Brasil e seus vizinhos. Vamos contar. Que são 10 vizinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estou com 11, 12. 12 vizinhos, não é isso? Então, o Brasil, ele consegue ter boas relações, o livro fala sobre isso, né? Boas relações diplomáticas, né? Com seus 12 vizinhos, não é isso? E aqui dentro, né, embora tem país aqui que faz oposição, né, muito séria ao Brasil. Vamos seguir aqui com a foto. Né? Aqui são os países aqui do Mercosul que estão fazendo parte, né, do Mercosul: Uruguai, Brasil, Paraguai e Argentina, tá?
aqui, a gente vai falar mais sobre ele, que